Juventude do Bem, professor Milton Soares com vocês, para a gente dar prosseguimento ao estudo das tão importantes funções inorgânicas. Vou repetir para fins de memorização. E você repete também. É muito importante a repetição para você absorver o conteúdo. Ácidos, bases, sais e óxidos. Já estudamos os ácidos, já estudamos as bases, agora nós vamos estudar os sais. Sais, fruto do encontro de um ácido com uma base. São os eletrólitos, recapitulando, um eletrólito é aquela substância que quando colocada no meio aquoso faz o que, gente? Fornece íons para o meio. E estes íons vão conduzir a corrente elétrica. Então essas substâncias foram estudadas pelo Dr. Arrhenius. Ele escreveu no século XIX a teoria das dissociações eletrolíticas. Dissociação eletrolítica é a produção dos íons numa solução aquosa. Principal característica das soluções dessas três substâncias, os ácidos, as bases e os sais, elas conduzem a corrente elétrica. São chamados de portadores de carga. Conduzir a corrente elétrica é portar a carga elétrica dentro da solução. Uma brincadeira que eu costumo fazer é que o elétron não fez aula de natação quando era criança. O elétron não fez aula de natação quando era criança. Então o elétron se afoga. É só para dizer a você, de uma forma gaiatinha, que elétron não é quem conduz a corrente elétrica em meios fluidos líquidos. O elétron vai conduzir a corrente elétrica no meio sólido, num fio material, fio de cobre que leva a eletricidade. Numa solução aquosa, são os íons. Vamos nós para mais um eletrólito. Os sais são eletrólitos, os ácidos são eletrólitos, as bases são eletrólitos e os sais são eletrólitos. A diferença entre eles é que os ácidos são moleculares, passam pelo processo da ionização. As bases e os sais são iônicos, vão passar pelo processo da dissociação. Vem comigo. Aula 13, sais. Neutralização. É a palavra mais importante do capítulo de sais. Você compreender o que é a neutralização, lembrar, anotar o que é a neutralização é fundamental. É o encontro de um ácido com uma base. O ácido, olha aí, o que a gente tem no estômago, um ácido forte, ácido clorídrico. E a base, com o sódio, o hidróxido de sódio, ou a soda cáustica, base forte, porque é de metal alcalino. As bases de metais alcalinos são fortes, junto com a dos alcalinos terrosos, tirando o magnésio e o berílio, que não formam bases. Ok? Nós vamos, portanto, completar a neutralização. O ácido mais a base produz um sal, e o sal é metade formado pela base, metade formada pelo ácido. Ácido e base formam sal e água. Ácido mais base forma sal e água. Olha aí, e as cores estão dizendo para você qual é a combinação. Normalmente quem vem da base é o cátion, a parte positiva, fica na frente a parte positiva. E quem vem do ácido é o ânion, a parte negativa. O ânion vem do ácido, AA. O ânion vem do ácido e o cátion vem da base. Olha aí, memoriza isso. CbAA. Cátion vem da base, ânion vem do ácido. Cátion vem da base, ânion vem do ácido. Sempre é assim. O cátion vem da base e o ânion vem do ácido. O cátion vem da base e o ânion vem do ácido. Beleza? Está aqui o ácido e está aqui o cátion. E está aqui a base. Vamos nós? De onde é que vem mesmo? O cátion vem da base. Olha a base.
vai me dar o cátion, que é o sódio, né? O sódio. E aqui o ânion, o cloro. Olha aí. Coloquei também o código de cores para a água. O código de cores para a água. A parte que vem lá do ácido é o H+. Olha aí. A parte que vem lá do ácido é o H+. E a parte que vem da base é o OH-. Isso é neutralização. As características do ácido vão desaparecer. As características da base vão desaparecer, em sua maioria, ok? E aí vai acontecer a neutralização. Show de bola? Ora, um outro detalhe que eu tinha comentado sobre os eletrólitos é que um sal, quando cai na água, ele se dissocia, ele se separa. O seu retículo cristalino vai se quebrar e vai produzir o quê? Íons. Estes íons, neste momento, nós estamos observando o fenômeno da dissociação, que é aquele fenômeno no qual os íons de um composto iônico, os sais são iônicos, de um composto iônico, seus íons se ligam, se unem através de atração, carga positiva e negativa, eletrostática, igual aquela atração entre cargas e sinais opostos, igualzinha. Os íons, portanto, vão ser os portadores de carga. Temos um cátion e temos um ânion. E uma coisinha que muitas provas têm perguntado recentemente é isso daqui, ó. A água abraça os íons. A água abraça os íons. A água abraça os íons. Então, quando o retículo cristalino se quebra, a aguinha começa a se atrair pelos íons, tornando os íons o quê? Pausa para a palavra. Solvatados. A solvatação é aquilo que estabiliza os íons na solução aquosa. E o que é isso, solvatação? É o fato da água ficar ao redor dos íons. Ok? O nome disso é solvatação. É por isso que o retículo, depois de se quebrar, encontra estabilidade no meio aquoso. Os íons ficam estáveis porque interagem com a água. Show de bola? Vamos para frente. Algumas classificações, e as classificações, elas têm a ver com a neutralização, tá? Existem alguns tipos de neutralização. A primeira delas é chamada de neutralização total. O que acontece na neutralização total? A neutralização total é aquela em que todos os hidrogênios encontram uma hidroxila para formar água. Todos os hidrogênios encontram uma hidroxila para formar água. Quando eu tenho uma monobase, só uma hidroxila, e um monoácido, o que vai acontecer? Vai ser produzido um sal normal. Um sal normal. Um sal normal. Mas pode acontecer também de terem duas bases, duas monobases, e um diácido, 2 hidrogênios, 2 hidroxilas. Este sal, que tem 2 cátions, ele é um sal chamado de sal duplo. Sal duplo ou sal misto. Sal duplo ou sal misto. Em relação a quem, pessoal? Ao cátion, ok? Em relação ao cátion. Pode acontecer também que nós podemos ter duas bases, 2 hidroxilas, uma dibase, ou 2 ácidos, monoácido, 2 hidroxilas, 2 hidrogênios, formam 2 águas na neutralização. Nós vamos ter também um sal duplo ou misto, mesma coisa de cima. Estes 3 são resultantes de neutralização total. Para ficar registrado para você, uma neutralização total é aquela neutralização em que todos os hidrogênios encontram uma hidroxila para formar água. Neutralização
total, ok? Se a neutralização não for total, ela vai acabar sendo o quê? Parcial, tudo bem? Nem todos os hidrogênios ou hidroxilas vão encontrar o seu respectivo para neutralizar. Veja só o caso. Quando eu tenho aqui uma hidroxila e quando eu tenho 2 hidrogênios. Ora, tem mais hidrogênio do que hidroxila. Tem mais hidrogênio do que hidroxila. Duas hidroxilas, um hidroxílio, melhor dizendo, e 2 hidrogênios. Nem todo mundo vai neutralizar. Vai sobrar quem? Vai sobrar hidrogênio na fórmula. Esse tipo de sal é chamado de hidrogeno, por causa do hidrogênio sal. Ele é um hidrogenossal. O hidrogenossal é aquele resultante da neutralização parcial. Ela não é total. Então, ou vai sobrar hidrogênio, ou vai sobrar hidroxila, quando ela é parcial. No meu primeiro exemplo, eu dei o exemplo de sobrar hidrogênio, quando a gente tem mais hidrogênios do que hidroxilas. No segundo, eu tenho mais hidroxilas do que hidrogênios. Vai sobrar hidroxila. Esse sal, por causa da hidroxila, é chamado de um hidroxissal. Um hidroxissal. Ou, se não quiser colocar o hífen, você coloca 2 S e 2 S aqui em cima. O fato é que hidrogenossal e hidroxissal são 2 espécies químicas resultantes de neutralização parcial. Neutralização parcial. É aquela neutralização que sobra. Como o nome já diz, ela é parcial. Nem todo hidrogênio encontra um hidroxila. Nem toda hidroxila encontra um hidrogênio para neutralizar. Beleza? Eu vou voltar para esses exemplos quando a gente estiver estudando a nomenclatura. Eu vou fazer o nome de todos esses sais. Show? Vamos para frente. A nomenclatura dos sais, tá? É sempre do mesmo jeito. Você diz o nome do ânion e lembre-se, AA, o nome do ânion vem do ácido. AA, ânion, ácido, ânion, ácido. O nome do ânion vem do ácido. Você diz o nome do ânion, di e nome do cátion. Então é um nome composto. É um nome composto. Tem 2 partes. O nome do cátion seguirá as mesmas regras lá das bases. Recapitula lá nas bases. Hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro 2. Eu dividi em 2 partes. Eu dividi na parte do NOx fixo, metais alcalinos, prata e um amônio. Você vai dizer hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de prata, hidróxido de amônio. Só isso. Então você diz o nome do cátion, nome do cátion. É o mesmo uso lá das bases. Mas eu também falei lá nas bases daquele tipo de cátion que pode variar o NOx. Ferro, eu citei o exemplo do ferro. O ferro pode ter os estados de oxidação, os números de oxidação 2 ou 3. Para o menor, ferroso. Para o maior, férrico. Então aqui vai ser do mesmo jeito. Então você aproveita o que foi estudado para as bases na citação do cátion e traz aqui para o sal. Vamos nós. Nome do cátion, mesmo raciocínio lá das bases. Nome do ânion, di, nome do cátion. Um detalhe é que vai acontecer vão acontecer estas mudanças. O ácido, os ácidos, só tem esses 3 sufixos: hídrico, oso e ico. Aqui é para hidrácidos e aqui é para oxiácidos. Os hidrácidos não têm oxigênio. Os oxiácidos têm oxigênio. Dá uma revisadinha lá na nomenclatura deles. Hídrico, oso, ico. E aí, quando eu for jogar o nome do ânion para os sais, eu vou trocar de hídrico para eto. Vou trocar de oso para ito. Aí, de forma gaiata, gostoso e bonito. Tudo bem? Aqui, de ico para ato. Vou trocar bico de pato. Bico de pato, só para você memorizar.
Hídrico, eto. Oso, ito. Ico, ato. O que eu estou falando? Se o ácido terminar em hídrico, que é o caso bem aqui, ó. Se o ácido terminar em hídrico, esse daqui é o ácido clorídrico, o ânion dele vai terminar em eto, vai ser o cloreto. Se o ácido terminar em oso, esse daqui vai ser o sulfuroso, um dos ácidos da chuva ácida. Ele é moderado, mas ele está lá na chuva ácida, ok? E aqui, ó, você vai trocar, ó, gostoso e bonito. Gostoso e bonito, oso por ito. E se o ácido terminar em ico, esse aqui é o ácido sulfúrico, o seu ânion vai terminar em ato. Repetindo, hídrico, eto, oso, ito, ico, ato. Gostoso e bonito, bico de pato. Beleza? E aqui a gente treina. Olha só. O ânion, aqui é um sal, aqui é um sal. Um ânion diferente de OH- e um cátion diferente de H+. Repete. É uma espécie de definição dos sais. Alguns livros vão exatamente nesse ponto aí para definir os sais. As provas não usam muito essa definição, mas os livros apresentam bem essa definição. E eu vou dizer aqui para você, um sal, segundo o conceito de Arrhenius, é qualquer substância que libere no meio aquoso pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-, ok? Um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Olha aí, um cátion vem da base e um ânion vem do ácido. O ácido era o sulfúrico, H2SO4. E o sal vai ser sulfato de... Como é o nome do cátion aqui, gente, que vem da base? Cátion amônio. É o NH4+, cátion amônio. Aqui eu tenho NO3. Vem de qual ácido? Vem do HNO3. Vai ser o nitrato. Nitrato de quê? Olha aí, ele apareceu lá no capítulo de bases. Nitrato de cobre. Esse é o cuprum. E se você lembrar, o cobre tem 2 estados de oxidação. Ele pode fazer 2 cátions. E aqui ele está fazendo o cátion 1+1. E, portanto, nós temos que colocar 1 em algarismo romano, que é o estado de oxidação do cobre. Ou então, o cobre tendo 2 estados de oxidação, a gente tem que utilizar o sufixo oso e ico. Usando o seu nome em latim, eu vou chamar esse sal de nitrato cuproso. Nitrato cuproso, que é o menor NOx. Já esse outro, muito importante na pilha de Daniel, por isso que ele está aqui, estou aproveitando para fazer esse link lá na frente com a eletroquímica, eu vou ter o sulfato do mesmo jeito, aqui o cobre está com o seu estado de oxidação 2, por isso que eu vou dizer sulfato de cobre 2. Ou então, já que comparando 1 e 2, 1 é o menor, oso é para o menor NOx. E aqui o maior NOx, eu vou usar o sufixo ico. Então, repetindo para você, quando eu tiver o sufixo oso, é para o menor NOx. E quando eu tiver o sufixo ico, é para o maior NOx. O cobre é um elemento químico de NOx variável. O cobre pode apresentar NOx +1 e NOx +2. Quando variar, o menor é oso e o maior é ico. Ou então, você diz o estado de oxidação no final. Tem essas 2 possibilidades. E aqui, gente, um sal especial, que eu deixei para falar só aqui no final, ok? Ele tem
Ele cristaliza, os sais cristalizam. O que é cristalizar? É tornar-se um cristal, é tornar-se sólido. O que acontece nas salinas? A água vaporiza e o sal cristaliza. O sal vira um cristalzinho sólido. Beleza. Alguns sais guardam água dentro do cristal. Esses sais são chamados de sais hidratados. Esses sais são chamados de sais hidratados. E este sal, gente, tem duas águas dentro dele. Duas águas dentro dele. Ele vai se chamar cloreto de cálcio. O cálcio só tem um NOx, mais 2. E você vai dizer o número de águas. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 5, pode ter 7. Você vai usar os prefixos de quantidade. Di, tri, tetra, hepta. E vai indicar que o sal está diidratado. Diidratado. Então, um sal hidratado vai incorporar isso no nome. E se o sal não for hidratado, gente, todos os outros sais, se eles não forem hidratados, eles são chamados de anidros. Quando um sal não tem estas, como é que elas são chamadas? Água de hidratação. Água de hidratação. Vou repetir. A água de hidratação aparece quando alguns sais cristalizam. Eles fazem o caminho de volta, saem da solução e se tornam sólidos. No começo eu falei que quando eu coloco o sal de cozinha na água, ele se separa, né, pessoal? Ora, imagina fazer o contrário. O nome disso é cristalização. Alguns sais retêm, guardam a água dentro da estrutura dele, que é um composto iônico, e aí nós chamamos isso de sal hidratado. Tudo bem? Vamos voltar para fazer as nomenclaturas, aí eu venho e termino com a nossa última dica, tá bom? Vamos voltar? Só para a gente voltar, para fazer a nomenclatura dos sais, para a gente fazer mais exemplos, aqui nós temos o ânion vindo do ácido clorídrico. Se ele vem do ácido clorídrico, eu tenho o cloreto. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio, tá? Aqui sal duplo, gente. Como é que eu vou nomear um sal duplo? Cito o ânion, sulfato de... É facultativo ou é facultativa a palavra duplo para incorporar a sua classificação. É facultativa essa palavra, o uso dela. E eu vou dizer sulfato de, na ordem esquerda para a direita, sódio e potássio. Sódio e potássio. Então, se tem mais de um cátion, eu vou dizer os dois na ordem esquerda, direita. Show de bola? Sulfato duplo de sódio e potássio. Se tiver dois ânions, faço a mesma coisa. Brometo, cito os dois. Brometo, depois cloreto de cálcio. Brometo, cloreto de cálcio. Beleza? Então, vou citando aí os ânions e o cátion. Como é que eu faço para dar o nome de sais? De hidrogeno sais. Ok? Eu vou dizer a palavra hidrogeno na frente. Hidrogeno. O CO3 vem do ácido carbônico. Então, hidrogeno, carbonato de sódio. Então, os hidrogenossais, nos hidrogenossais, a gente indica a palavra hidrogênio na frente. Eu estou dizendo o rapaz aqui, ó. Ok? Ou então, gente, uma nomenclatura que é mais antiga. Alguns livros vão chamar de carbonato monoácido. Monoácido de sódio.
Essa nomenclatura causou muita confusão. Porque a maioria vai entender, compreender que o carbonato monoácido, ele vai ser um sal com característica ácida. E é por isso que essa nomenclatura está deixando de ser utilizada. Né? Eu nunca mais vi em provas essa nomenclatura. Alguns livros mais antigos apresentam carbonato monoácido de sódio, certo? Mas ela causa muita confusão, então muito cuidado. Nem todo sal que tem a palavra ácido, ele vai ter caráter ácido, tudo bem? Na verdade, o bicarbonato de sódio, esse composto aí, é usado como antiácido. E aqui, gente, como é que nós vamos falar sobre os sais hidrogenossais? A gente vai citar, hidroxi, no mesmo raciocínio de cima, hidroxi, hidrogênio, hidroxi, brometo de cálcio. Sempre no raciocínio ânion de cátion. Posso também dizer brometo. O mono também é facultativo. Básico ou monobásico. Se tiver mais de um, você vai usar os prefixos de quantidade. Se tiver 2 hidroxilas no meio, dibásico, dihidroxi. Se tiver 2 hidrogênios no meio, dihidrogeno, diácido. Show? E a gente termina falando uma dica super especial, chamando a sua atenção para estes 4 ácidos, que são, como é que eu classifico um ácido quando ele tem 2 hidrogênios ionizáveis? Ele é um diácido. Isso que eu vou dizer agora é uma propriedade de diácidos. Os diácidos, quando produzem hidrogeno ânions, recebem o prefixo especial bi. Então, esse moço aqui é chamado de bisulfeto. Esse moço aqui é chamado de bicarbonato. Esse moço aqui é chamado de bisulfito. E esse moço aqui é chamado de bisulfato. Então, bem aqui em cima, ó, quando eu tenho o HCO3, é exatamente ele, ó, o bicarbonato, que é o nome mais popular, né, do rapaz? Ele é o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é utilizado como antiácido estomacal, como fermento químico, né? Sua decomposição dentro do pão ou do bolo, ela gera gás carbônico e a massa incha. E é também utilizado, decomposição térmica, é também utilizado como uma substância que, quando pega um ácido, gera CO2 para extintor de chamas. Então, 3 aplicações aí do bicarbonato de sódio: antiácido, extintor e fermento químico. Tudo bem? Vamos resolver algumas questões agora? Vamos nessa! Fala, galera! Vamos de novo aí continuar o estudo dos sais através dos exercícios. Vamos ver quais são os sais aí que as provas costumam comentar, certo? Importantíssimo. E eu queria sugerir isso para você agora. Pegue uma folhinha especial e separe os principais ácidos, bases e sais, aqueles que você não pode deixar de saber. A gente foi falando aí vários deles. Show de bola? Cuidado, vamos nós. Lá, para a primeira questão. O consumo inadequado de hortaliças pode provocar sérios danos à saúde humana. Tá? É por isso que toda vida que a gente vai ingerir uma salada, antes um pouquinho a gente tem que colocar em solução de quê? Vendido nos supermercados, nos vidrinhos brancos assim, ó, desse tamanho, ou então um pouquinho maior. A gente tem que limpar com o quê? Vamos nós. Assim, recomenda-se após lavar as hortaliças em grande quantidade de água, imergi-las nessa sequência em soluções aquosas, hipoclorito de sódio, olha aí, vinagre e bicarbonato de sódio.
Dos 4 materiais empregados para a limpeza das hortaliças, 2 deles pertencem à função química. Qual? Função química qual? Tá aí os 2, né, gente? Ó, hipoclorito vem do ácido hipocloroso. Gostoso e bonito. O hipocloroso vai dar o hipoclorito. O sódio é aquele íon que a gente já conhece. Anota esse sal e anota algumas informações sobre ele à medida que você for descobrindo. Numa folhinha separada, numa paginazinha do seu caderninho de anotações, ok? Bicarbonato de sódio. Já estudamos na hora da teoria, são os 2 sais da questão. Portanto, são sais, né, pessoal? São 2 sais. Um deles é um ácido, né, gente? Ou tem um ácido. A solução de um ácido é lá da química orgânica, mas é muito citado nas questões de funções inorgânicas, que é o ácido acético presente no vinagre. Hipoclorito de sódio e bicarbonato de sódio. Os 2 sais de sódio. Show de bola? Vamos para frente. Questão Enem. Olha só o que o Enem cobrou aí sobre ácidos e bases e sais. Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, tem cloro, são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Os tubos e as conexões, ok? Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Queimar, né, gente? Nesse processo, libera-se HCl gasoso. Olha aí, um perigo, ok? Cloreto de hidrogênio, detalhe técnico, teórico, quando nós temos um gás, o HCl na forma gasosa não é um ácido. Ele é cloreto de hidrogênio. Lembra da definição de ácido de arrênios? Para ser um ácido de arrênios, em solução aquosa, tem que liberar o H+. Não esqueça disso. Cloreto de hidrogênio, por isso que ele não chamou de ácido clorídrico. A maioria das questões não vai se apegar nesse detalhe bem técnico, mas ele existe, tá? Em provas específicas, você tem que ficar, de olho arregalado. Dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão desse poluente. Gente, o que é que neutraliza um ácido? Exatamente isso que você falou, uma base. O que neutraliza um ácido é uma base, o que neutraliza uma base é um ácido. Lá nas bases, a gente utilizou o óxido de cálcio, o hidróxido de cálcio, para neutralizar o excesso de acidez no solo, num procedimento da agricultura chamado de calagem. Pode olhar lá no último vídeo que a gente estava estudando um agricultor que precisava fazer uma plantação de girassóis. Questão Enem, o solo estava ácido, 4,8 pH, menor que 7. Ele tinha que fazer o pH subir. Para fazer o pH subir, tem que neutralizar o ácido. Para neutralizar o ácido, eu coloco exatamente isso daí que você falou de novo, uma base. Show? Vamos nós. E aqui, para neutralizar um ácido, vou ter que colocar de novo quem? Uma base. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração, que tem ácido clorídrico, para não serem jogados em qualquer lugar, ok? Um dos maiores problemas que a gente vive ao redor de parques industriais são os efluentes industriais, que têm ácidos, que têm eletrólitos de uma forma geral, e esses eletrólitos têm metais pesados. Então é um problema os efluentes industriais, um grande problema. Água dura. Água dura é uma água que tem alta concentração de 2 íons, cálcio e magnésio principalmente, ok? Água de cal. Água de cal. Vocês estão vendo que a cal está aparecendo em todo momento, quase todo grupo de exercício que eu estou fazendo, a cal está aparecendo. Quem é a cal? O nome já diz, cal, vem de cálcio. Água de cal é a mesma da calagem, então ela serve para neutralizar. Água salobra, já tem o sal, não tem uma base. Água destilada, olha aí, não tem substância, só H2O, não é uma mistura. E a desmineralizada não vai ser útil porque não tem uma base, né, gente? Então nós vamos ter água de cal como item correto, letra B de bola.
Vamos para a última. Nos anos 90, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha em parte de seu curso águas extremamente ácidas. Olha a pergunta recorrente. O que é que eu faço para neutralizar um ácido? Eu coloco uma base. Ácidas, por receber um efluente de uma mina de carvão desativada. Receber um efluente, tá vendo? Efluentes industriais são um grande problema para a sociedade. O qual continha ácido sulfúrico. Eita, esse efluente aqui é o mesmo efluente das indústrias de baterias automotivas. Liberam H2SO4. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. A alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose, que emprega hidróxido de sódio. Quem é que consegue neutralizar um ácido, gente? Uma base, o hidróxido de sódio. Carbonato de sódio, um sal com características básicas, porque ele é fruto da união entre uma base forte, hidróxido de sódio, e um ácido fraco, o ácido carbônico, carbonato de sódio. É por isso que o bicarbonato de sódio é usado para neutralizar a acidez, é usado para aquela sensação ruim, azia. É exatamente por isso, neutralizar o excesso de acidez do estômago. Carbonato de sódio em seus processos. Em pouco tempo, observou-se que, a partir do ponto em que a fábrica lança seus rejeitos no rio, a vida aquática voltou a florescer, ou seja, foi neutralizado. O entendimento de que um ácido corta o efeito de uma base e de que uma base corta o efeito de um ácido é uma coisa essencial para todas as provas de vestibular que eu já vi até hoje, que eu conheço até hoje, que eu tive acesso, de todos os níveis, pessoal. Nível inicial, nível de primeira fase e nível de segunda fase, nível específico. Então, se liga nisso. E aí a gente tem a explicação para o retorno da vida aquática nesse rio, é o quê? Diluição das águas do rio pelo novo efluente lançado nele. Será que foi diluição? Ficou mais fraca a concentração? Precipitação do íon sulfato na presença do efluente da nova fábrica. Precipitação ou neutralização? Biodegradação do ácido sulfúrico. Será que os micro-organismos vão digerir o ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico é alimento para micro-organismos? Diminuição da acidez das águas. Uma base corta os efeitos de um ácido corta os efeitos de uma base. Pelo efluente da fábrica de papel e celulose. Lá na fábrica de papel e celulose, que emprega hidróxido de sódio e carbonato de sódio. Show de bola? Então, diminuição da acidez é o item melhor. Volatilização do ácido sulfúrico. Essa daqui foi bem técnica, viu? Porque o ácido sulfúrico, você pode acompanhar lá atrás, voltar no vídeo de ácidos e você vai perceber, lembrar que o ácido sulfúrico é um ácido fixo. Ele não é volátil. Tudo bem? Após contato com o novo efluente introduzido no rio. O que acontece entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio é a formação do sulfato de sódio, neutralização e formação de água. Muito obrigado pela sua atenção, professor Milton, quase concluindo as funções inorgânicas. Beijo no coração e bons estudos.